Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas vidas. Ainda estamos enfrentando aí essa enfermidade que tem preocupado bastante todos nós, mas estamos sempre confiantes. Em primeiro lugar, nos desígnios de Deus, na misericórdia e no amor do Pai. Então todos nós estamos sim amparados, todos aqueles que voltaram à pátria espiritual pela enfermidade tinham um desígnio de Deus. É claro que para todos nós é muito triste, ainda não estamos bem preparados para essa separação, especialmente quando ela acontece de forma tão rápida e tão surpreendente para todos nós. Mas uma coisa, meus irmãos, todos nós temos a certeza: Deus é um Pai de misericórdia e nada acontece conosco que seja por acaso ou que não tenha um propósito muito útil e muito edificante. É porque ainda não estamos preparados para compreender. Vamos então, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Está em Atos, no capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos, se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura ou à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram a influência do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam os reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicar as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espírito cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Bom, meus irmãos, importante a gente falar que a mediunidade não é exclusiva de ninguém. Todos nós somos médiuns. A diferença que nós temos é que existem médiuns que têm a mediunidade ostensiva. E esses chamam a atenção, porque eles enxergam o que a gente não enxerga, eles ouvem o que não ouvimos, eles sentem o que nos sentimos, eles escrevem palavras ditadas pelos Espíritos e nós não conseguimos ainda receber essa mensagem. Então, os médiuns que têm uma mediunidade mais ostensiva acabam sendo
reconhecidos como médium, mas todos nós somos dotados de mediunidade, que é a capacidade que todos temos de nos comunicarmos e recebermos comunicações da espiritualidade, dos espíritos desencarnados. E aqui a mensagem vem trazendo que através da mediunidade eles falavam com povos de várias línguas diferentes. E isso nós temos demonstrado aí desde a codificação até hoje, onde Kardec começou a identificar esse fenômeno. Porque hoje, através da doutrina espírita, nós compreendemos o que aconteceu naquela época. E Kardec trouxe essa codificação. E temos inúmeros exemplos de médiuns comunicantes, através da mediunidade, e falam idiomas que ele mal sabe, às vezes, o idioma dele. Tem médiuns que às vezes são analfabetos ou semi-analfabetos. E quando estão exercendo a mediunidade da psicofonia, fala em inglês, fala em francês, fala em alemão, fala em chinês, fala em japonês fluentemente, meus irmãos. E de onde veio essa cultura se ele mal sabe falar a língua portuguesa porque é analfabeto ou semi-analfabeto? Muitas vezes fala tudo errado na nossa língua que ele criou aqui. Como que pode uma pessoa, numa reunião mediúnica, poder falar um idioma fluentemente daquilo que ele mal sabe o dele? Não consegue pronunciar um yes, qualquer coisa parecida aí no inglês, por exemplo. Então a mediunidade, ela se mostra, de muitas formas. E é através dela que Deus utiliza cada um de nós para sermos instrumentos de Deus, para curar, para ter o alerta. Assim, poxa vida, estava aqui do nada, me veio a ideia de procurar a Ieda. Aí chegou lá na Ieda, poxa, Jovan, caramba, eu estava precisando muito falar contigo. Então me veio na cabeça, caramba, acho que vou falar com a Lourdes, não sei porquê, mas uma coisa na minha cabeça, eu vou falar com a Lourdes. A Lourdes, caramba, Jovan, poxa, parece que tu adivinhou. Eu estava precisando conversar contigo. Gente, não foi por um acaso que eu adivinhei, não. A espiritualidade vai intuir a gente, olha, procura a Ieda, procura a Lourdes, procura o fulano, procura o Beltrano. Está precisando falar contigo, está precisando de alguma forma que você ajude. Então Deus usa o homem pelo homem com todas as nossas imperfeições. Então, meus irmãos, não vamos ignorar os sinais de Deus através desses vários sinais que funcionam pela nossa mediunidade. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e em primeiro lugar agradecer a Deus por mais esse dia que vencemos. Estamos aqui numa noite de terça-feira, estudando os ensinamentos de Jesus, estudando as leis misericordiosas de Deus, e chegamos ao final do dia, com um dia feliz ou com um dia infeliz, com um dia alegre ou com um dia triste, com um dia saudável ou com um dia doente. Chegamos aqui, meus irmãos, e Deus vai nos oferecer no amanhã um novo dia de novas oportunidades, um novo dia de renovação para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por ser o governador do nosso planeta, por estar reunido aqui conosco, nessa reunião de estudo, por estar conosco todos os dias. Obrigado, Germano, o nosso mentor, por estar conosco sempre, por cuidar de todos nós encarnados e desencarnados e por ter aceitado essa missão tão nobre que é dirigir essa casa de Deus. E o nosso muito obrigado a toda a espiritualidade amiga, que em silêncio e sem que nós vejamos com os olhos da carne, trabalham muito. Obrigado, meus irmãos. Aproveitar, pedir essa espiritualidade amiga que possa intuir, inspirar, amparar e orientar a nossa querida irmã Lourdes, que fará uso da palavra nessa noite. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite e com a palavra a nossa querida irmã Lourdes para trazer o estudo da noite. Graças a Deus. Graças a Deus.
Boa noite, que Deus ampare e ilumine todos nós, e que vamos estudar mais uma vez um capítulo do Evangelho. No capítulo 19, a fé transporta montanhas. Jesus sempre falava, conosco por parábolas, e seus discípulos nos mostram, os pedacinhos, de formas pequenininhas, o que aconteciam, mas com grandes ensinamentos e que nos falava tanta coisa em tão breves histórias, Aqui tem uma que é o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e de joelhos disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, é forma de falar na época, Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em São Mateus, no capítulo 17, nos versículos 14 a 20. Aqui nós temos alguns ensinamentos, Em primeiro lugar, crer. Nós acreditamos realmente naquilo que nós estamos estudando, nos ensinamentos que nós temos aí, que nós temos no Evangelho, nos livros espíritas que a gente vem estudando, ou outras pessoas na sua outra fé, que vem aprendendo. Nós acreditamos realmente? Nós temos fé realmente? Como ele diz aqui, se tivesses a fé do tamanho, do grão de uma mostarda, poderíamos transportar montanhas. Mas isso nem sempre acontece. Geralmente, que nem vamos supor, acontece uma doença, uma coisa grave na vida da gente, a gente reza, pede, implora, daqui a pouco a gente já está se perguntando: por que eu? Por que está acontecendo? A gente coloca na mão da espiritualidade e tira, A gente coloca lá e tira. Será que se a gente rezar, seja para santo, para um espírito de luz, para a sua divindade, para o seu orixá, ou a crença que a pessoa tiver, e colocar ali e deixar na mão da espiritualidade, porque a espiritualidade trabalha igual, em todos os lugares que estão professando a fé, em todos os lugares. Pode ser numa igreja, pode ser numa sinagoga, pode ser aqui no centro espírita, pode ser num terreiro de candomblé, de umbanda, num templo budista. A espiritualidade vai trabalhar ali junto com as pessoas que tiverem um bom coração e fé para passar bondade, que acredita realmente, porque até todas as religiões têm um objetivo, é chegar a um crescimento espiritual. E só se cresce espiritualmente na bondade, não é fazendo mal,
Outro ensinamento que nós temos aqui também, que é grande, nós estudamos há pouco tempo no livro dos Médiuns com Jacobs, quando ele vem contando, até acho que ele fala exatamente desse pedaço, né? Que às vezes a gente quer rezar, alguém está com um demônio, com um encosto, seja lá como falarem, né? Com um obsessor, como nós conhecemos. Ai, como que eu vou fazer isso? Orando, pensando de uma forma boa, clara, atraindo espíritos de luz para perto de nós, para eles na espiritualidade trabalharem para afastar aquele mal. Aqui, nessa historinha aqui, nós tínhamos o maior espírito de luz, que era Jesus. Ele chegou, mandou embora, foram rapidinho. Não tinha ali espírito mais iluminado do que ele ali naquele momento. Então, todos os ensinamentos se encaixam, né? Nos levam a ter fé. É aquela coisa, se você tiver a fé de coração, do tamanho de um grão de mostarda, você vai chegar e vai falar: transporte-se daí, montanha, que a montanha vai se transportar. Basta a gente realmente acreditar. Aí tem uma outra parte aqui desse capítulo, que é a fé religiosa e a condição da fé inabalável. São duas coisas que estão inseridas nessa parábola, que é a parábola, da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Bom, aqui nós temos alguns pontos a esclarecer. Em primeiro lugar, para entendermos essa parábola que está colocada nesse capítulo da fé, a gente tem que ir lá em São Marcos, no capítulo 11. Está principalmente nos versículos 12 a 14 e 20 a 23. Mas se formos ler todo o capítulo 11, ele vem dizendo, essa parábola está no que nós conhecemos como Domingo de Ramos, né? Quando ele está ali próximo do Monte das Oliveiras, de Betânia, ele está indo para Jerusalém, né? E aí ele pede para os seus discípulos pegarem um burrinho, que aí ele vai entrar em Jerusalém, e as pessoas desesperadas, querendo até tocar nas suas vestes, jogando ramos, né, para ele passar, que é o que nós conhecemos o Domingo de Ramos, né, vem explicando aqui. Ele entra em Jerusalém, ele se dirige ao templo, ele entra no templo, ele observa o templo todinho, e como se já fosse tarde, ele sai lentamente
e então eles se encaminham para Betânia. No caminho para Betânia acontece isso, né? Da figueira que secou. Ele amaldiçoou a figueira? Não, gente. Ele não era mesquinho, né? Para amaldiçoar uma árvore porque não tinha um figo, já que ele mesmo sabia que não era época de dar figos. Como ele usava parábolas e os seus meios era de fazer as coisas era para nos despertar para os acontecimentos, ele aqui chegou a ser duro, mas era já para os seus discípulos começarem a pensar naquilo, no porquê que ele estava fazendo aquilo. Quando voltam, né, na manhã seguinte de Betânia, que ele retorna para Jerusalém, eles veem que aquela figueira secou até a raiz. Aí vem o motivo. Quando eles voltam para Jerusalém, que ele entra no templo novamente, que ele tem aquele ataque que ele fica extremamente ofendido, se sente agredido das pessoas vendendo, né, fazendo comércio dentro do templo. Essa forma dele secar a figueira nada mais foi do que mostrar que existem templos secos, templos que não têm bons frutos. O templo era usado para quê? Não seria para orações, não seria para professar a fé. Os judeus cultuavam um Deus único. Então, não tinham que ter o comércio, era ali para rezar, para crescer espiritualmente, para a caridade, o amor ao próximo, e não para comércio, não para ganharem dinheiro. E foi isso que ele se irrita e que ele tenta mostrar naquela figueira, né, que ela secaria no momento em que ali não dá bons frutos, que não tem um sacerdote, vamos dizer assim, que cada templo, né, tem o padre, o sacerdote, o pastor, o pai de santo, seja lá o que for. Ele tem que produzir bons frutos, ele tem que passar amor, seja qual for a religião, gente. Não importa, tem que ser passado amor, tem que ser passado que nós somos todos iguais e que nós temos que ter empatia pelos nossos próximos. Não ter egoísmo, é lutar um pelo outro. Então ele mostra essa figueira seca, ele tenta mostrar isso para os discípulos, aquele templo seco. E aí ele vem com outro ensinamento, quando eles dizem, a planta que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. Aí ele diz, em verdade vos digo que se tivessem fé realmente, né, dissesse de coração, crer realmente de coração o que você está dizendo, né, você conseguiria transportar montanhas, curar, tirar o demônio de uma pessoa e, inclusive, amaldiçoar uma pessoa. Porque se você tiver uma raiva muito grande de alguém, o que se diz a praga, né? Se você praguejar contra uma pessoa, essa praga pode pegar numa pessoa, vai fazer mal a essa pessoa. Isso. Então nós temos que tomar cuidado até
de que forma dizemos e que vamos professar aquilo que realmente acreditamos. Nós temos que passar de coração coisas boas que Jesus veio trazer para nós, né? É o amor, a caridade, o perdão, a empatia, a sinceridade, passar o bem. Não adianta a gente ter uma força tão grande e passar o mal para as pessoas, desejar o mal para as pessoas. Se eu tenho fé, se eu acredito naquilo que Jesus veio nos ensinar, eu tenho que usar isso para o bem, não só para mim, como para os nossos companheiros, os nossos próximos, familiares, amigos e até para quem a gente não conhece. Quando vamos fazer uma oração, alguém está doente, às vezes eu nunca nem ouvi falar naquela pessoa, não sei quem é, mas me cai um pedaço orar e pedir a Deus ou a espiritualidade que leve um pouquinho de luz àquela pessoa que está precisando, não vai me cair o pedaço. Eu vou acreditar que aquilo vai chegar, aquela luz vai chegar àquela pessoa. Nós estamos vivendo um momento triste. A humanidade está passando um momento muito triste. A nossa pandemia. Já houve outras epidemias? Já houveram na nossa história da humanidade. Mas às vezes eram localizadas só na Europa ou só na Ásia, se tiveram na América. Mas hoje nós estamos vivendo uma que é no planeta Terra. Cada um de nós tem a nossa cruz individual para carregar. Mas no momento nós estamos carregando uma cruz universal. Porque todos nós estamos passando pelo mesmo problema. Tem ricos e pobres morrendo por causa da Covid. Outros ficando muito mal, até sobrevivem, mas ficam mal, ficam com sequelas. A questão da economia está atingindo o mundo todo. Não importa se for um país de primeiro mundo ou de terceiro mundo, está atingindo todos nós. Quantos estão desempregados, quantos passando fome, quantos no mundo todo as pessoas estão desorientadas, sem saber como fazer para os hospitais darem conta das situações. Quando pensa que tudo está acabando, volta tudo de novo. Alunos do mundo inteiro sem aulas. Quando retornam às aulas, tem que parar de novo porque tudo voltou. Então isso é um problema universal. Vamos ter fé, vamos orar pelo mundo, vamos pedir para Jesus, né, que é o nosso, o governador do nosso planeta, né, que nos ilumine, que nos mostre o caminho para sair disso. Vamos acreditar que isso está acabando, que nós temos chances, pelas nossas orações, pelo nosso pensamento positivo, converter isso e aprender. Muitas pessoas estão aprendendo, outras não, né? Nós estamos vendo aí, não é só no nosso país, é no mundo todo. Seja na política, seja na saúde, seja aonde for, tem pessoas que estão sendo extremamente egoístas, não estão vendo o mundo com outros olhos. Vamos abrir nosso coração, vamos entender que nós temos que olhar o mundo de forma diferente, nos ver de formas diferentes, abrir a nossa mente, abrir nosso coração, pensar de nova forma. No momento, não, como eu falei, não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem
asiático, ocidental, não. A distribuição da doença é igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Então vamos começar a ver com novos olhos o mundo, as pessoas que estão à nossa volta. É o que eu tenho para falar, é o que eu tinha para dizer. Você quer acrescentar alguma coisa? Esse dado é bem importante, né? Porque tem uma finalidade essa doença. Com certeza. De países de primeiro mundo, país subdesenvolvido, é gente rica, é gente pobre. Todo mundo está submetido. Sofrendo igual. Ricos perdem, desencarnam, seus parentes desencarnam, pobres sobrevivem. Então, a gente vê que é um despertamento. E o dinheiro não está comprando a saúde. Não resolve. Tivemos aí um caso daquele ator muito querido, Paulo Gustavo. É verdade. Ficou aqui no Rio de Janeiro, o melhor hospital do Rio de Janeiro. Trouxeram equipamento que não tinha no Brasil, né? E era o momento dele retornar à pátria espiritual. Então, assim, ninguém no Brasil teria um equipamento melhor, um tratamento melhor do que o que ele teve. E nem assim foi capaz de mantê-lo encarnado. Então, era o momento do nosso irmão voltar à pátria espiritual. Deixou muita saudade, porque era querido. A gente conhece ele só da televisão, mas as pessoas próximas tinham assim, uma admiração como pessoa, e não só como artista. Então, é um despertamento, né? Sabemos que o planeta está no momento de transformação para um planeta de regeneração, e com certeza essa mensagem da doença do Covid veio trazer aqui um despertamento e um alerta. Escolha os seus lados. Ainda acha que você ou tem dinheiro, ou tem título, ou tem isso, ou tem aquilo que é melhor do que alguém? Não é, não. Você fica doente hoje, interna hoje à noite, e amanhã você está na pátria espiritual, rico, pobre, com título, sem título, com roupa de milhões ou com roupa rasgada. Então, e sentindo as mesmas coisas que um pobre sente, né? Então, igual meus irmãos, é a hora do despertamento. Somos um sopro de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos filhos de Deus, com virtudes e com defeitos. Com muitas virtudes e com alguns defeitos que muitas vezes são tão ruins e são difíceis de vencer. Então, meus irmãos, que a gente possa enxergar o nosso semelhante com muito amor, com muita compreensão, e estender a mão dentro daquilo que está no nosso alcance, todas as vezes que nós tivermos essa possibilidade e essa oportunidade divina. E como, para a gente finalizar aqui, o tema da nossa palestra, né? A fé remove montanhas. Então vamos manter a fé, vamos manter a confiança na misericórdia de Deus. Tudo está sob controle. O planeta não está desgovernado, as pessoas não estão sob o jugo da sorte ou do azar. Tudo está programado e definido dentro daquilo que está previsto nos desígnios de Deus. Então vamos confiar no Pai e sabermos que aqueles que retornaram antes de nós também não estão desamparados, não, meus irmãos. Como eles já estavam programados para voltar, também tinha uma legião de trabalhadores com os braços abertos para receber e acolher esse irmão que voltou a casa, porque a nossa casa não é aqui, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Aqui é só um caminho que passamos para daqui a pouco voltar para a casa de verdade, que é a casa da morada do nosso Pai, que é a pátria espiritual. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a nossa querida irmã Lourdes por ter trazido para nós essa reflexão, esse ensinamento. Agradecer a Deus, nosso Pai, por essa noite de estudo, por essa casa abençoada, que fecharam as portas, mas não fecharam os trabalhos nem o coração. A misericórdia de Deus irradia de dentro dessa casa, para nosso bairro, para o nosso município, para o nosso estado, para o país e até para o mundo.
essa noite de estudo vai alcançar muitos irmãos que estão em outros países, distantes e muito distantes, distante de nós, ainda presos por essa matéria tão densa, mas tão próximo da misericórdia de Deus e dessa espiritualidade que não tem barreira, não tem quilômetros, meus irmãos. Esse sopro de Deus que vai alcançar todos aqueles que tiverem acesso a essa corrente de amor e de oração e de aprendizado. Obrigado, Pai, por essa bênção, por essa oportunidade de estarmos aqui participando desse banquete de almas, amparado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por estar conosco aqui também, Mestre, por cuidar de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Obrigado, Germano. A nossa casa vai fazer 90 anos em janeiro, mas muito antes desses 90 anos, já estava preparando com a sua equipe de amor para assumir esse trabalho tão importante, que nós ainda tão grosseiros com a matéria não enxergamos, mas temos a certeza e um pouco daquilo que sabemos do grande amor e do grande trabalho que é realizado através de vocês, com esse amor infinito de Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. E com a humildade dos indignos, Pai, e com agradecimento infinito, pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.